E agora nós vamos de 8 em ponto aqui no SC no ar. Olha só que dado importante. Pelo menos 1 em cada 10 brasileiros sofre de doenças reumáticas, enfermidades como artrite reumatoide, osteoporose, fibromialgia, gota, lúpus. A gama é bastante extensa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Giovana Gomes Ribeiro, que é médica reumatologista, nossa convidada de hoje aqui no 8 em ponto. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela... Doutora, a gama é extensa mesmo, né? A gente está falando aqui de doenças reumáticas, são mais de 100 enfermidades diferentes? Nós temos catalogadas quase 120 doenças reumatológicas que acometem todas as faixas etárias, né? Então tem doenças mais comuns na infância, como a febre reumática, artrite idiopática da infância, doenças mais comuns nas mulheres jovens, como o lúpus, e doenças mais comuns na terceira idade, como osteoporose e osteoartrose. Esses são apenas alguns exemplos, né? Dá para se falar em algumas doenças mais graves do que outras, em termos do mal que causam para o organismo? Existem doenças que a gente classifica como degenerativas, que elas incomodam muito o paciente, mas elas não trazem risco de vida, né? Importante, como a artrose, fibromialgia, a osteoporose. E existem as doenças que a gente chama de doenças sistêmicas, que elas, além das articulações, elas podem acometer os órgãos nobres, né? Coração, pulmões, rins, cérebro. Como, por exemplo, dentre elas a gente cita o lúpus, as vasculites. Então, essas doenças a gente, além de acometer a qualidade de vida do paciente, a locomoção, elas realmente têm risco de vida mesmo, né? Bom, são mais de 100 doenças, 120 catalogadas, como a senhora acabou de falar. Agora, cada uma tem uma causa mais ou menos específica, mas tem uma situação que é comum a todas elas, que é a predisposição genética. Geralmente existe uma predisposição genética em várias doenças, isso já foi identificado. E aí existem gatilhos ambientais, que a gente chama, né? Então a pessoa já nasceu com aquela predisposição e ela se expõe a algum fator ambiental que desengatilha aquilo, empurra aquilo para frente, né? Por exemplo, o fumo. O fumo já está bem caracterizado que ele aumenta o risco, por exemplo, de artrite reumatoide. Ele acomete uma doença mais grave e de mais difícil controle, porque ele reduz bastante o efeito das medicações, por exemplo, para artrite reumatoide. E isso também acontece no lúpus, né? O fumo piora muito, principalmente o lúpus cutâneo, e diminui o efeito das medicações que a gente prescreve para o paciente. Bom, os tratamentos, doutora, avançaram muito nos últimos anos, né? E agora, isso torna a importância de um diagnóstico preciso, precoce, para saber que tipo de doença que é, ainda mais importante? A gente tem essa excelente notícia para os pacientes, né? Que poucas áreas da medicina evoluíram tanto quanto a reumatologia nos últimos anos, né? Hoje em dia existem os medicamentos imunobiológicos que agem exatamente no ponto do sistema de defesa que está falho, digamos assim, né? Só que, claro, para isso precisa do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado. Então, por isso que é importante o paciente identificar alguns sintomas que podem ser reumatismo para procurar ajuda, e também os clínicos, né? Os médicos de família também identificarem uns sinais assim de alerta para investigar e encaminhar para o especialista o mais breve possível. Doutora Giovana, você falou agora há pouco em gatilhos, né, que disparam, vamos dizer assim, a doença que já tem uma predisposição no paciente. É aí que pode entrar a prevenção, por exemplo, prevenindo esses gatilhos, esses comportamentos que podem desencadear uma doença que já se tem alguma prevenção, ou é difícil falar em prevenção? Assim, eu vou falar de uma maneira geral na medicina, né? Se a gente for perceber, os fatores de prevenção, eles são praticamente os mesmos para todas as doenças, né? Uma boa alimentação, exercício, exposição solar no horário adequado, evitar os horários de maior risco, abandonar o tabagismo, né? E diminuir o estresse. São praticamente sempre os mesmos fatores, né? Por quê? Porque na alteração genética a gente não consegue interferir. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Eliminar ou diminuir bastante os fatores ambientais. Doutora, e esse, claro, vai ser um dos temas mais debatidos no Congresso, né? Vai acontecer um congresso entre os dias 13 e 16 de setembro agora, Congresso Catarinense Brasileiro de Reumatologia, que vai ter sede aqui em Florianópolis. O que vai ser debatido nesse evento?
Então, esse congresso é o maior congresso da especialidade de reumatologia do Brasil. Vem mais de 2.200 médicos reumatologistas do Brasil e do mundo, né? Do Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, serão debatidas todas essas doenças catalogadas, tá? Em oficinas, palestras, mesas redondas. E nós temos nossa joia da coroa, que a gente veio aqui divulgar, que é o curso de pacientes que acontecerá no primeiro dia do congresso. É um curso para 500 pacientes, que são pessoas com doenças reumáticas, um curso gratuito. O que vai ser ministrado nesse curso? Então, esse é o maior curso que já houve para pacientes em Santa Catarina e é o maior curso que a reumatologia já ofereceu. Ele é destinado para pacientes, familiares e cuidadores. Tá? Ele ocorrerá no dia 13, das 8h30 da manhã até às 16h30. Vem uma equipe da Sociedade Brasileira de Reumatologia ministrar esse curso para os pacientes familiares. E a gente gostaria de ter o apoio da população catarinense para vir prestigiar o curso, porque de nada adianta, na nossa opinião, ter um curso maravilhoso, um congresso maravilhoso para os médicos e o paciente, que é o objetivo do nosso trabalho, não está incluído nesse processo. Não tem a informação necessária para que ele conviva bem com a doença e busque a ajuda necessária, não é? A gente precisa ter um parceiro dentro do consultório, né? Que entenda, que conheça um pouquinho da doença para nos ajudar no tratamento. Perfeito. Doutora Giovana Gomes Ribeiro, médica reumatologista, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto. Sucesso no congresso e também neste curso inédito aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada. Bom, só lembrando então que as inscrições para este curso podem ser feitas no e-mail curso.paciente@sbr2017.com.br. Vamos colocar na tela para você aí, curso.paciente@sbr2017.com.br e também informações no telefone 483222 1021, 483222 1021. Informações então para se obter os meios necessários para participar desse curso que é de graça e é muito importante.